Carla Vilhena, tenho 49 anos e trabalho na TV Globo, hoje no Fantástico, como repórter e apresentadora do Jornal Nacional nos fins de semana, feriados e etc. O que a gente não tem aqui é rotina, né? É muito difícil a gente dizer assim, porque não é sempre que eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo horário e o mesmo trabalho, enfim. Repórter é meio assim, né? A gente faz no Fantástico todos os temas. Cada semana a gente faz uma reunião de pauta na terça-feira e essa reunião vai definir as pautas que vão ser aprovadas, que vão ser feitas para o programa. Eu fiz vestibular primeiramente para engenharia mecânica. E eu fiz, inclusive no colégio, no atual ensino médio, né, que na época era segundo grau, eu fiz a turma especial de matemática, física, para poder fazer engenharia. E fiz o vestibular. Eu tinha passado na época para Santa Úrsula. Eu era muito nova, eu sempre fui muito mais nova do que todo mundo na minha turma. Eu falei, eu não preciso me matricular agora numa faculdade cara, paga, eu vou esperar e vou fazer no ano que vem de novo o vestibular e tentar o UFRJ, ou uma UERJ, ou uma instituição pública. E aí, no que eu parei e fui fazer cursinho, eu entrei num estágio da TV Globo, como editora de imagem. Então eu entrei para trabalhar dentro do jornalismo. E aquilo mudou a minha vida, porque eu me apaixonei totalmente pelo jornalismo e eu vi que eu estava investindo numa carreira errada, quer dizer, eu gostava muito também na verdade o que eu queria fazer era cuidar de criar motores, trabalhar com motores, porque eu gostava muito de carro, sempre gostei. E até comecei, inclusive no jornalismo, escrevendo para revistas de motor, né, de moto, de carro, para duas rodas na época, que era uma revista de motociclismo que existia. E depois que eu entrei na TV Globo, eu me apaixonei especificamente por jornalismo de televisão. E eu resolvi procurar uma faculdade que me oferecesse uma boa estrutura de jornalismo de televisão. E quem tinha na época um laboratório bem equipado para trabalhar com TV era a Faixa, né? Na época se chamava Faculdade Hélio Alonso, eu acho que está engraçado até hoje falar Faixa, mas enfim. E aí eu fiz vestibular já no meio do ano, então eu entrei para o segundo semestre de 84, de 1984. E foi aí que aconteceu tudo, quer dizer, eu comecei a conhecer alguns professores que me deram essa força para fazer TV, porque não era eu não queria nem aparecer na frente das câmeras, era uma coisa para mim que eu não me achava nem capaz de fazer. Eu queria escrever, que é o que eu gosto, eu adoro escrever. Até hoje eu gosto muito de escrever. E tudo foi acontecendo. Muita água passou debaixo dessa ponte até eu voltar para a Globo. Quer dizer, eu saí daqui da TV Globo, fui para a TV Manchete, que nem existe mais, porque essa parte que eu trabalhava era uma parte técnica, né, era uma parte que precisava realmente de bons equipamentos. Então eu fui aprender muita coisa na Manchete, em termos de edição de imagem. E aí a Band chamou pessoas para fazer testes na emissora ali em Botafogo, e eu cheguei e fiz o meu teste, mas não ficou muito bom, não gostei. E eu voltei lá na Manchete e falei, gente, será que vocês conseguem gravar um teste aqui comigo para eu poder levar lá na Band? Porque eu não gostei muito de lá, achei assim um estúdiozinho acanhado, uma iluminação meio ruim e tal. E aí os meus colegas da Manchete disseram, tudo bem, a gente faz para você, a gente grava para você só precisa conseguir autorização para usar o estúdio. Isso foi o pontapé inicial da minha carreira de apresentadora, porque eu gravei com os equipamentos da Manchete, com a iluminação da Manchete, no estúdio do Jornal da Manchete, que era o melhor que tinha na época. E os meus companheiros que gravaram para mim aquela fita, né, e me deram aquela fita, eles estavam me dando uma profissão. Porque quando eu cheguei com aquele teste muito superior ao das outras, né, porque eu dei uma rasteira em todo mundo com aquela qualidade maravilhosa de imagem, nossa, na hora eu fui contratada. Tá, legal, que coisa, o que é para eu fazer? Para apresentar o Jornal Bandeirantes, era o principal jornal, era como assim, o Jornal Nacional da TV Bandeirantes. Eu falei, apresentar o Jornal Bandeirantes? Ele, você já apresentou o jornal ao vivo, não é? Eu, claro que eu apresentei. Eu nunca, imagina, só tinha feito aquele programinha gravado ali Bom, enfim, falei que eu apresentei e tal, e que, nossa, pode deixar, tá tudo certo. Então eu fui, enquanto eu ainda estava em São Paulo, não estava ainda trabalhando, que era para apresentar o Jornal de Sábado, eu fui para o estúdio para assistir ao jornal. E eu ficava sentada lá no estúdio prestando atenção em tudo que se fazia. Tem uma câmera ali, tem uma câmera aqui, tem uma câmera aqui e tal.
Aí eu, depois que terminava o jornal, eu pegava todo o script, levava para o meu hotel, sentava no meu hotel, numa cadeira, e ficava assim, câmera 1 é na porta do banheiro, câmera 2 é aqui na parede, câmera 3 é ali na porta de saída do quarto. Então eu ficava, aí eu via, câmera 1, tá, ali aqui, não sei o que, câmera 2, ficava passando o script todo, lendo para aquelas câmeras fictícias que eu tinha colocado no meu quarto, né? E treinava a semana inteira com aquilo, tirando um script, não sei o que lá. Aí quando eu cheguei na estreia, eles, e aí, tá preparado? Eu, nossa, pra caramba, né? Sentei lá, o jornal durava 1 hora, tinha 1 hora de duração, chamava matéria, chamava correspondente internacional, chamava comentarista de Brasília, comentarista no Rio de Janeiro, era assim um jornal enorme, e eu fazia sozinha. Boa noite. PMDB e PSDB firmam namoro político e isso pode dar em casamento presidencial. Minha mãe me contou depois, falou assim que meu pai começou a chorar. Assim. Acho que a emoção foi muito forte para ele, que ele começou a chorar assim, graças a Deus, sabe, deu tudo certo, minha filha não surtou, não teve nada ali. Mas enfim, são as histórias engraçadas, né, do começo de carreira, acho que de todo mundo. Aí, enfim, depois eu voltei para a Globo, onde eu comecei. Olha, momentos especiais na minha carreira, eu tenho muitos. É até difícil, assim, puxar isso agora, né, lembrar, assim, rapidamente. Mas eu acho que durante o tempo todo que eu fiz Jornal Bandeirantes, eu aprendi muita coisa e era um jornal muito voltado na época para a política, para a economia, com comentaristas também, que eu era muito obrigada assim, a estar sempre antenada. E fora isso, na Band mesmo, eu tive a oportunidade também de fazer coisas bem diferentes, tipo apresentar eventos, apresentar documentários. Então eu acho que isso foi realmente um grande salto na minha carreira. Quando eu cheguei na Globo, eu já fui a convite para fazer o jornal local do meio-dia no lugar do Carlos Nascimento, que antes era São Paulo Já, que se chamava, já fui fazer o SPTV, né, o Jornal do Meio-Dia lá. Então, eu já fui com, assim, um status de apresentadora, com toda a experiência que eu tinha na Band, e foi também uma experiência nova, porque fazer jornal local é outra coisa, de uma cidade que eu não conhecia direito, porque eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. Então, aquilo também foi mais um aprendizado. A gente ancorava da rua e com todo assim, o carinho da população, porque isso eu descobri também ao longo da minha carreira, que às vezes as pessoas têm muito mais carinho pelas pessoas que fazem jornal local do que propriamente pelo apresentador do grande jornal de rede, tudo que para ele é um pouco inatingível. Mas o cara que cuida do buraco da rua dele, o cara que quer, sabe, que melhora o bairro dele, as pessoas têm um carinho, mas um carinho, assim, eu fui tão bem recebida. Depois, o primeiro Jornal Nacional foi quando foi em 99, ou seja, hoje, a única pessoa que faz Jornal Nacional há mais tempo que eu é a Sandra Nemberg, né? Porque em 99 eu comecei no plantão do Jornal Nacional de sábado e estou até hoje. E aquele peso daquela musiquinha, né, tocando é uma coisa muito forte, é muito forte. Sabe, você sabe que você faz parte de um time muito especial, de um time muito restrito, de mulheres que apresentam o Jornal Nacional e que chegaram lá, entendeu? De alguma forma conseguiram chegar lá. Isso é muito forte, é muito emocionante. Até hoje eu acho que tem um peso. Para quem começa no Jornal Nacional, aquela música que toca, aquela música tem muita história. Dentro do próprio Fantástico eu fiz coisas muito legais, tipo entrevistar o Julio Iglesias na casa dele, na Espanha, em Marbella, eu entrar naquela quinta maravilhosa que ele tem lá, e que pouquíssima gente já entrou, e ele, enfim, ele é muito fechado, ele é todo muito assim, o nosso acesso era muito restrito, a gente só podia gravar da maneira como ele dizia e tal, e durante a entrevista a coisa foi fluindo de uma maneira tão legal que ele acabou, vamos comigo, vamos que eu vou te levar no meu carrinho de golfe e a gente vai visitar toda a propriedade. Aí eu, corri, né, sentei no carrinho. O cinegrafista foi enlouquecido atrás para poder gravar, porque nada disso estava autorizado, foi decisão dele na hora, sabe? A gente só ia gravar ele com o fundo de uma toceira, assim, um arbusto atrás e mais nada. Não podia mostrar casa, não podia mostrar família, não podia mostrar nada. E nisso a gente
subiu correndo ali naquele carrinho e ele saiu dirigindo super rápido e o cinegrafista correndo atrás para fazer imagem. E ele chegou na mulher dele que estava na piscina, os filhos estavam na piscina, me apresentou. Aí quando ele deu uma meia trava no carrinho e eu vi que era a mulher dele, eu saltei do carrinho, fui lá também, entrevistei a mulher dele. Ele quase que saiu atrás para me arrancar de lá, porque ele não mostra a família dele. Foi uma coisa assim fora de série. Então tem umas coisas também que a gente como repórter tem que aproveitar a oportunidade, aproveitar a chance, né? Ele deu aquela meia trava, eu saltei e consegui conversar com a mulher dele, que não fala absolutamente para a imprensa, não fala nada. E foi, assim, um momento de intimidade da família que absolutamente não estava previsto e que ele jamais teria autorizado. Né? Depois eu quase implorei, me humilhei para ele mostrar a casa dele, mas eu não consegui. Eu falei, pelo amor de Deus, só um pedacinho. Não pode e tal. Enfim, são as aventuras de repórter, né? Essas, hoje em dia, é o que está me dando mais prazer de trabalhar, é isso. A primeira dica que eu tenho para dar para quem está começando agora no jornalismo é leia, se informe, mas leia muito. Mesmo aquilo que você acha que não é necessário. Porque você pode ler clássicos, você pode ler notícias internacionais, você pode ler sobre mitologia grega. Algum dia isso pode te ser útil. Cada matéria que você faz é um estudo que você tem que fazer sobre aquele assunto. Então tudo que você tem de informação, né, pregressa, vai ser útil algum dia. Então leia muito, leia sem parar. A outra dica que eu tenho é que jornalismo não é só aparecer na televisão. Jornalismo tem 1000 facetas, tem 1000 campos, cada vez mais está se desenvolvendo em vários locais. Então eu penso sempre no meu avô, que foi também jornalista, e ele, assim, depois que fez 80, 90 anos, ele escrevia o Jornal do Bairro. Isso também é jornalismo, entendeu? Quer dizer, foi uma pessoa que nunca abandonou a profissão e ele aproveitou todas as formas que a profissão tinha. E a última dica é não se deixe abater. É muito difícil começar, é muito difícil se manter à tona, é muito difícil, em vários momentos você vai se sentir afundar, mas o mundo dá muita volta. Então você sempre se mantenha coerente, se mantenha sempre no seu caminho, com seu rumo, seu foco, que tudo vai acontecer, sabe? As coisas vão voltar. Então tenha força, tenha resistência, porque não é fácil, mas boa sorte.